Senhor Deus, nosso Pai, rendemos-te graças neste momento pela oportunidade, o privilégio de estar em Sua presença. Poderíamos estar em outro lugar, mas cremos que a Sua palavra disse: os passos do justo são ordenados pelo Senhor. Assim sendo, o Senhor dirigiu os nossos passos para estar em Sua casa, diante de Ti, Te adorando, Te glorificando, exaltando-te pelos Teus feitos maravilhosos, e a saber de um grande feito maravilhoso, como Teu profeta o disse, o maior milagre: o Senhor me salvou. Eu sou tão grato, Senhor. Então quero dedicar a minha vida ao Senhor, porque o Senhor é o dono original dela, é o Criador, e além disso ainda pagou o preço para tomá-la de volta em Suas mãos. Então eu quero me render totalmente em Tuas mãos, meu Pai, entregar-me de todo o meu ser, ainda que sou tão fraco, mas desejo me lançar em Tuas mãos,
para que o Senhor realize o que tu desejas. Assim é cada um de nós, Pai, queremos nos colocar em tuas mãos, para que o Senhor nos molde segundo a estatura do varão perfeito, que é Cristo, aquele que foi Deus em carne humana, como um filho obediente até a morte de cruz, onde habitava o prazer de fazer a sua vontade. Assim, então, desejamos que em nosso coração, Senhor, o Senhor possa encontrar prazer em habitar e assim nos moldar segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. E esse é o nosso desejo, Pai, que a sua vontade perfeita cumpra-se em nosso ser. Perdoe os nossos pecados e fraquezas e preencha o nosso coração com a sua presença, com a sua palavra revelada, e sela cada um de nós. Abra a sua palavra e fale conosco, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Amém. Nossa leitura, Gênesis capítulo 24, versículo do 1 ao 9. E os nossos irmãos, através da internet, boa noite, Deus abençoe a cada um, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Gênesis 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho a esta terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te. E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar meu filho. O Senhor Deus dos céus, que te tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e me falou, e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, e ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar.
vamos deixar como título juramento. Eu tomei essa escritura só para nós tirarmos esse contexto do juramento, porque encontramos na Bíblia que Deus tem juramentos. Então, eu creio que não demoraremos alguma coisa dentro da mensagem do profeta, na qual nós temos para ler, só para que Deus possa consolidar a sua palavra em nosso coração, através da simplicidade em toda a Bíblia, porque todos os temas têm que estar de acordo com a Bíblia, porque Deus não faz nada fora da sua palavra. Temos aprendido isto e vemos que isto é verdade. E Deus só pode trabalhar com o homem quando verdadeiramente nós tomamos a palavra de Deus. E sabemos que, então, há diversos pensamentos, estudos teológicos e várias facções religiosas, onde desempenham o seu papel também de servir a Deus, mas através de pensamentos humanos. E conforme já falamos, quase o maior desafio que nós encontramos é de encontrar pessoas que verdadeiramente pode crer ou possa crer na palavra de Deus como ela é. Porque há muitos vozerios, há muito falar da palavra de Deus, pensamentos, alguns estranhos, que aquilo nem passa perto e não incomoda, mas há também espíritos que são bem próximos, porque desses disse o Senhor Jesus, desses espíritos, que ele seria tão próximo ao que Deus faz, que se fosse possível, ele enganaria os escolhidos. E sempre, para o inimigo enganar, ele tem que desfalar a palavra de Deus. Quando ele desfala, e a pessoa dá atenção ao que o diabo desfala, esse desfalar, em outras palavras, ele diz, não é assim. Você vai ler na Bíblia, os que têm costumes de ler a mensagem do sétimo anjo, outros talvez estão ouvindo e vão ouvir, pode não entender quando falamos sétimo anjo ou falamos de mensageiros. Só salientar e lembrar, 7 anjos são os 7 espíritos de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, relatado em Apocalipse, que são 7 espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Esses 7 anjos são os mesmos, ou as mesmas 7 estrelas, na destra do Filho do Homem, o qual nós vemos andando em Apocalipse, capítulo 1, dentre 7 candelabros, que quer dizer as 7 eras da igreja, que são 7 tempos, que é o tempo de oportunidade aos gentios, onde também nós temos uma promessa, que ao ser revelado esse programa de Deus, esta manifestação das 7 estrelas e os 7 candelabros, que são as 7 igrejas que foram apontadas como se estivessem na Ásia, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Estas 7 eras é um plano especial de redenção,
do trabalho de Deus, um trabalho especial, o qual está longe dos olhos de sábios e entendidos, teologicamente falando, de sábios entendidos de pensamentos próprios, mas aqueles pequeninos que podem humilhar e buscar a Deus verdadeiramente, é quem é revelado os mistérios ao reino dos céus. Nós não somos enganados, porque o Senhor disse que é uma revelação e Ele dá a quem Ele quer. O Senhor Jesus disse, falando aos seus apóstolos, porque eles perguntaram, por que o Senhor fala em parábolas? E Ele responde, é porque a vós é dado a conhecer o reino dos céus, a eles não. Então, se você olhar dentro dessa escritura, quando ele estava falando, ele transmitia as parábolas, e os homens estavam incapacitados ao crer e ao ouvi-lo. Então, assim, ele manifesta aos humildes que têm condições de crer, de baixar-se, descer-se. Onde Deus fala, Ele cala. O Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então essas ovelhas são capacitadas pelo próprio Deus para ouvir a voz de Deus e entender. Então, no meio tanto vozerio, tantas palavras que parecem o Evangelho, os filhos de Deus têm uma audição profética, têm uma visão profética. Agora, isso não é porque queremos e isso nos faz maior, isso nos faz termos mais compromisso com Deus, sermos mais sinceros, porque é algo que Deus confere a nós. E o Senhor Jesus disse, a quem mais é dado, mais é exigido. Não tem como exigir o Evangelho de um incrédulo se ele não crê no Evangelho. Mas quando Deus dá, Ele exige de nós que nós vivamos em Sua presença, que nós sejamos sinceros, verdadeiros. Você olha a caminhada de Abraão, Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu hei de mostrar, para a terra. E Abraão creu, e quando ele creu, ouviu a voz de Deus, Deus imputou isso como justiça. Esse é meu filho. Mas encontramos que ainda Deus disse com ele, Abraão, anda na minha presença e ser sincero. Muitas vezes achamos que estamos na presença de Deus, vamos à igreja, oramos, não somos sinceros. Às vezes não somos sinceros ao falar com as pessoas, não somos sinceros no tocante aos sentimentos sobre aquela pessoa. Então Deus está em nosso coração só pela nossa fala e não verdadeiramente. Que Deus nos ajude a ter então um verdadeiro amor, o qual começa a ser por nós. Se o verdadeiro amor começa a partir de mim, então eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Porque se eu lhe digo algo que não é real,
então eu não estou sendo sincero, eu estou sendo corrupto comigo mesmo. E se eu alimento esse pensamento de que sou um eleito, mas eu não sou sincero, e que Deus perdoe, eu sofrerei uma decepção ao encontrar com Deus. Agora Deus faz promessas, Ele manifesta a sua palavra é uma lei, Ele faz juramentos, e Deus não precisa fazer isto. E muitas vezes nós somos atrevidos e até mesmo falando, eu juro que é assim, né? O homem jura falsamente, mas que Deus nos ajude, dentro desta caminhada, então, discernir esse plano de Deus dentro das Escrituras, os quais é desconhecido. Mas Deus já mostrou todo esse plano de redenção através da sua palavra, através da jornada de um Israel natural, sendo liberto do Egito, até a sua caminhada de 40 anos a chegar a Canaã. Deus vem retratando, mostrando que Ele teria um trabalho especial e tomaria um povo dentro desse tempo, o qual nós lemos de Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3, disse o profeta, que é a manifestação dessas 7 eras, Deus trabalhando com a gente, com as nações, com os povos, isso quer dizer, com todo o povo geral da terra, menos Israel. Porque Deus sempre trabalhou com Israel. Talvez você pode não compreender, a Bíblia chama Israel de povo de Deus, que Deus veio para os seus. Quando a Bíblia diz, João capítulo 1, que Ele veio para os seus, Ele veio para Israel. Mas quando Israel rejeitou, Ele está dando essa oportunidade às nações, aos povos, às gentes, que nós falamos, gentios. E essa oportunidade é através de 7 eras, 7 tempos, 7 mensageiros, em que Deus vem trazendo, manifestando, como Filho de Deus, como Salvador, como aquele que morreu por nossos pecados, e isso é manifestado às 7 eras, este plano de redenção, o qual está escrito em uma parábola, um livro selado na mão do dono original e selado com 7 selos, mas seria revelado na voz do 7º anjo, como está escrito Apocalipse das 7, revelado na voz, não na pessoa, na voz do 7º anjo seria manifestado todo esse segredo de Deus. E quando esse segredo é manifestado, disse o profeta, é a fim de reunir a noiva do Senhor para o grande arrebatamento. Então, precisamos ver a fineza desse trabalho de Deus. É um trabalho fino, genuíno, lindo, mas nós não podemos misturar nele os nossos pensamentos. Temos que rogar a graça de Deus para que tenhamos o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, Ele vos guiará em toda a verdade. E toda a verdade que nós conhecemos e sabemos que existe, chama-se a palavra de Deus. Então, se esta palavra
como nós sabemos, foi escrito pelo apóstolo Pedro, que as Escrituras são divinamente inspiradas. Homens santos de Deus as escreveram, mas eles escreveram impulsionados, vivificados, inspirados pelo poder do Espírito Santo. Então qualquer estudante de teologia sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada. E se Deus, que é o Espírito Santo, a inspirou, só Ele pode então revelar a sua palavra em nossos corações. Revelar é trazer ela em vida, esclarecer o que ela é dentro do coração eleito. Então só Deus pode fazer isso. Quando Deus mostra para você a palavra, você a vê. Porque nós sabemos, Apocalipse 5, um livro selado, ninguém podia ver, está fechado, selado. Apocalipse 10, o profeta diz que é um livro aberto. Então agora ele já está mostrando o que estava lá dentro, o que estava selado. E assim Deus traz o seu plano de redenção e manifesta às eras da igreja uma salvação especial, na qual todos nós almejamos, que chamamos de arrebatamento, ou é chamado pela Bíblia de arrebatamento, mas esse arrebatamento não é para qualquer um. Isso é para quem ama a Deus verdadeiramente de todo o coração, não importando as circunstâncias, dificuldade. Filhos de Deus não criam dificuldade para estar na presença de Deus. Não tem nada que te impede. Eu sou grato, irmãos, por ver vocês, a vossa dedicação, e eu sei que isso não é a mim. Vocês não vêm aqui por causa de mim, vocês vêm por causa do Senhor. E Deus ama isto. E eu tenho certeza que Deus pode olhar para você e dizer: esse é meu filho. Tenho o prazer de habitar nele, ele tem o prazer de estar em minha presença. Deus os abençoe ricamente. Então vamos caminhando para esta salvação tão especial. Não é para qualquer um. A Bíblia diz de um homem que andou com Deus, chamado Enoque. Ele não andou algumas horas, ele não foi em algum culto. Algumas vezes faltava quando ele pensava: hoje eu estou cansado, eu não quero andar com Deus hoje não. Hoje eu não vou no culto não, estou cansado. Eu tenho que sair, fazer as coisas. Talvez estou um pouco adoentado, é melhor ficar em casa. Enoque não tinha isso. A Bíblia disse que ele andou com Deus. Um dia, 2 dias, uma semana. Ele andou com Deus 365 anos. E Deus para si o tomou. E isso está tipificado, ou é um tipo mostrando que os verdadeiros filhos de Deus, nesta hora final, estarão nessa condição, andando com Deus. Ô Enoque, talvez a mulher podia dizer: mas você vai todo dia, você não cansa não? Fique com a família. Talvez o sentimento, o lado sentimental podia falar: Enoque, você não ama a família não? Todo dia você vai para a igreja, todo dia você vai cultuar a Deus, a família fica aqui, você não tem tempo para a família. Não, Deus abençoe vocês, Deus é que cuida de todos nós. Irmãos, que Deus ajude a cada um de nós, dentro dessa hora que estamos vivendo, tão maravilhosa, onde Deus promete
esse algo maravilhoso que é de encontrarmos com Ele nos ares, sem descer à tumba. Isso é uma salvação especial. Andando com o Senhor e de repente você sobe a encontrar com o Senhor nos ares, você é revestido da imortalidade, como disse Paulo. Quando esse mortal, esse corpo mortal, revestir-se da imortalidade. Mas nós não temos o Espírito Santo, ele não é imortalidade, mas vai ter que chegar aquela grande hora, aquele grande momento, em que subiremos e então este corpo será transformado. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, por que isso vai acontecer? Então nós olhamos, quando Eva pecou, Adão pecou, Deus prometeu que Ele salvaria o seu povo, que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, a serpente feriria o calcanhar. Essa é a primeira promessa de salvação que Deus atribuiu à sua igreja, e Ele cumpriu isso no Calvário. Então, mediante promessas que o Senhor fez, Ele disse que nasceria através de uma virgem. Foi 800 anos e Ele nasceu. Tudo que Deus disse, Ele prometeu, Ele cumpre. Tudo que temos a respeito da palavra de Deus, se nós a tomamos e cremos e a vivemos, Deus cumpre em nós a sua palavra. Muitas vezes queremos que Deus cumpre quando não acreditamos e não tomamos o que Deus nos ordena fazer. Aleluia. Mas vamos prosseguir, irmãos. Olhando para o juramento, temos Apocalipse 10, versículos 5 e 6. Diz assim: e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, que não haverá mais demora. Então há um juramento dentro destes versículos do anjo forte que nós estamos falando, de Apocalipse 10. Se os irmãos lerem, então temos várias coisas que acontecem quando o anjo forte desce. Ele está vestido de uma nuvem por cima da sua cabeça. Ele está vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça tem um arco celeste, os seus pés são como colunas de fogo, e ele tinha na mão um livrinho aberto. Então aí nós já vemos 4 coisas: nuvem, arco celeste, seu rosto como o sol, seus pés como coluna de fogo, e nas suas mãos um livro aberto. Quando chegamos no versículo 5 e 6, esse mesmo anjo forte, agora há também um juramento. Além desses itens que nós falamos, há um juramento que o tempo não será mais. Nós não vamos entrar nisso hoje. Amanhã, se Deus quiser, vamos falar um pouquinho desse tempo que não será mais. Porque temos ainda Daniel, capítulo 12, versículo 7. E Daniel disse: e ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente,
que isso seria para um tempo, tempos e metade de tempo, quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Então nós vemos lugares diferentes, uma mesma visão, uma dada a Daniel, outra dada a João, em tempos totalmente diferentes, anos, um após o em relação ao outro. Não sei falar para os irmãos quanto tempo, mas sabemos que é um tempo grande. Mas a mesma visão vinda do céu, daquele mesmo anjo levantando a sua mão e tendo um juramento, ou fazendo o juramento por aquele que é eterno, aquele que vive para sempre. Então é um juramento. Agora só um pouquinho do que é um juramento. Disse o profeta na mensagem Apocalipse, capítulo 4, segunda parte, que é também intitulada Os 24 Anciãos. No parágrafo 199, o profeta disse: agora em Êxodo 23, 13 e em Hebreus 6,12, Deus fez um pacto consigo mesmo e jurou por si mesmo. Hebreus 13 nos diz isto, 9,13, ele jurou por si mesmo, não havia outro maior para quem jurar. Quando ele disse a Abraão e Isaque, ali ele disse a Abraão que ele faria um pacto com ele, um pacto eterno. Deus, um pacto é sempre feito através de um juramento. Então não há ninguém. Você faz um juramento por alguém que é maior que você. Faz um juramento por sua mãe, faz um juramento por sua nação, faz um juramento por algo, faz um juramento por Deus. Mas você não pode fazer um juramento, a não ser que seja por alguém maior que você. Não havia ninguém maior do que Deus, então ele jurou por si mesmo. Amém? Jurou por si mesmo que ele confirmaria esse pacto. Jurar por isto, ele preservaria a semente de Abraão. O que é a semente de Abraão para o gentio? É o batismo do Espírito Santo. A semente de Abraão jurou por si mesmo: eu os ressuscitarei a cada um e lhes darei vida eterna e os colocarei ali de volta na terra. A respeito de que temos que pensar? Então nós o vemos no círculo do arco verde corâmbar, este esverdeado. O que o verde representa? Vida. As sempre verdes são verdes, sempre permanecem verdes. É vida. O que isso significa? Que Deus tem prometido, como ele fez um juramento lá atrás em Gênesis, que ele colocou o arco-íris no céu, que ele não destruiria mais o mundo com água. Ele também fez um juramento por si mesmo, que toda semente de Abraão
ele a ressuscitará, e este mundo suportará todo o abalo de seus julgamentos, ou julgamentos pelos quais passaremos nas lições futuras que nos chegarão. Lhe mostrarão: este mundo explodirá e se tornará vulcânico, explodirá em pedaços, de cabeça para baixo e tudo mais. Mas ele jurou por si mesmo que ele não destruirá, mas ele purificará novamente e colocará seus filhos na terra para aquele milênio. Oh, que coisa! Amém? Então, eu li a mensagem Apocalipse 4, os 24 anciãos, do 199 ao 202 desta mensagem. Falando este tópico de juramento, Deus prometeu a Abraão que salvaria a sua semente. Ela seria grande, seria numerosa, mas temos também, é contado pela Bíblia, por Paulo, que haveria uma semente da posteridade. Essa semente da posteridade de Abraão, Isaque era semente de Abraão naturalmente, mas essa da posteridade onde somos abençoados, essa em Cristo Jesus, que é a semente da posteridade. Então nós sabemos que nele nós somos justificados, somos lavados, somos perdoados, e ele veio da semente de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou os 12 patriarcas. Dentre os 12 filhos de Jacó estava Judá, e da descendência de Judá tivemos Jessé, tivemos Davi e tivemos Jesus, que tudo dentro dessa linhagem de Judá. A Davi foi jurado o trono eterno, e esse trono eterno, a casa de Davi, ele cumpre-se em Jesus, como filho de Davi, o trono eterno de Deus. E assim somos abençoados, todas as famílias da terra, tanto a família judaica ou israelita, como a família do Senhor. Como disse Paulo em Gálatas, os que são da fé são filhos de Abraão. Agora Deus prometeu isso a Abraão, e Deus tem cumprido isso e vai cumprir. Então nós estamos vivendo nesta grande hora que Deus prometeu, jurou, se assim podemos dizer, que Ele vai tomar um povo para o seu nome. Então Ele tem formado isso através das 7 eras. Ele disse que um povo vai encontrar com Ele nos ares. Então isso vai suceder. São juramentos. Um juramento é uma palavra que não pode ser quebrada. Você vê pessoas vão ser testemunhas. Ele chega no tribunal, ele põe a mão sobre uma Bíblia diante do juiz e jura por Deus que ele vai falar a verdade, e não fala nenhum ar da verdade. Como homens são corajosos. Isso é um espírito mesquinho, atrevido, diante da lei suprema. E muitos, para se safar de alguma coisa, quando diz algo a alguém, para que a pessoa creia nele, diga, ou ele diz, né? Eu juro por Deus. E aquilo é uma mentira. E ele vai ter que prestar conta disto. Então nós temos juramentos de coisas que Deus disse que vai fazer. Há um juramento que o tempo não será mais. Deus jurou, então isso tem que acontecer. Não haverá mais demora. Quando e que tempo isto deve acontecer? Ou isso já aconteceu? Isso nós veremos amanhã.
se Deus quiser. Amém? Deus os abençoe. Querido Pai Celestial, nós te rendemos graças, te glorificamos, porque Tu és Deus. O Senhor fala e não é homem para se arrepender, nem para voltar atrás. O Senhor não mente. Te amamos por isto, Pai. Tu és imutável. O seu profeta disse que o Senhor faz a um, o Senhor faz a todos igualmente. E assim o Senhor prometeu que nasceria de uma virgem, e assim sucedeu, Pai. Ali estava o Filho, o qual seria chamado Deus Forte, Príncipe da Paz, Emanuel, que é Deus conosco. E assim o Senhor fez. Manifestou a justiça celestial, onde o Senhor veio, o Senhor mesmo, para tomar o nosso lugar, substituir a cada um de nós, levando sobre si as nossas culpas, sofrendo o preço do pecado que era a morte, morrendo por cada um de nós, para tornar tudo isso possível. Aceita nossa gratidão, Pai. Aceita nossa adoração, o nosso louvor, por este feito maravilhoso que o Senhor tem feito a nós, dedicando-se e entregando-se em favor de seus filhos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Leva-nos para casa guardados e descansados na Sua presença. E que amanhã possamos estar aqui com a Sua graça, outra vez para Te adorar e louvar o Teu nome. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.